Então, o início da anatomia é um pouco o final da outra aula, né? Que a gente, quando faz a captura da imagem e joga no software de reconstrução, a gente enxerga o nosso paciente através de 3 dimensões, né? De 3 tipos de cortes. O corte sagital, em que a gente divide o paciente em 2 porções, né? 2 laterais, lateral direita e lateral esquerda, e olha para essa fatia. O corte axial, que a gente divide o paciente em superior e inferior, e olha para essa fatia, como se estivesse olhando o paciente por uma tampa, né? E o corte coronal, que divide o paciente em anterior e posterior, e olha para essa fatia. Quando a gente olha para a tela do computador, a gente enxerga assim, né? Os cortes coronais, os sagitais e os axiais. E aí, depois, a partir desses cortes, que são chamados cortes MPR, a gente consegue organizar, a gente consegue reproduzir outros tipos de corte. Um exemplo desses cortes é a reconstrução panorâmica. Ela parece um pouco com a nossa panorâmica, né? Com a nossa radiografia panorâmica, mas ela tem algumas diferenças, né? A diferença dessa reconstrução panorâmica é que a gente não, quando eu olho para uma panorâmica, uma radiografia panorâmica, ela é uma visão total da cabeça do paciente, né, daquela região da face do paciente. Então, quando eu faço a radiografia panorâmica, ela gira em volta da cabeça do paciente e ela captura todas as estruturas daquela região. Ela não é só uma seção, né? Então, ela tem sobreposição de estruturas. Claro que as estruturas de meu interesse, elas estarão melhor visualizadas, né, naquele campo de visão. As outras estruturas aparecem, mas elas aparecem distorcidas. Agora, aqui na minha reconstrução panorâmica, eu traço uma linha que a gente chama de oblíqua, né? Eu venho aqui no corte axial do meu paciente e traço uma linha, como se estivesse desenhando o rebordo dele. E aí eu tenho a minha reconstrução panorâmica. Só que essa reconstrução panorâmica é apenas uma fatia aqui. Ela não tem sobreposições grandes de tecidos. Por exemplo, eu posso fazer essa reconstrução panorâmica de 1 milímetro, de 1,5 milímetro, de meio, de 1 milímetro não, de 1 centímetro, que são 15, 1,5 centímetro, que são 15 milímetros, né? De 5 milímetros. Então, essas fatias são finas, né? São realmente uma camada que eu escolho aqui do meu paciente. E por isso ela tem algumas características que a gente precisa estar atento. Como, por exemplo, às vezes vem uma reconstrução panorâmica que tem uma solução de continuidade aqui, uma imagem hipodensa, né, escura. E aí, essa imagem não quer me dizer que eu tenho uma lesão aqui. Simplesmente aquela área do mento do paciente está fora do meu plano de corte aqui na hora da captura, né, do meu desenho, da minha panorâmica, né, da minha reconstrução panorâmica. Então, eu tenho sempre que ter isso em mente, né, tanto nas reconstruções panorâmicas, quanto nas reconstruções tridimensionais, né, que a gente vai falar também, que às vezes a gente vê soluções de continuidade, né, assim, buracos, verdadeiras buracos na imagem, falta da imagem, e aí aquilo não é característica de lesão, né? E aí, portanto, né, quando a gente enxerga essas imagens, elas não são passíveis de diagnóstico. Eu não posso traçar um diagnóstico através de uma reconstrução panorâmica. Ela pode me orientar no diagnóstico, mas traçar um diagnóstico, olhar para uma reconstrução panorâmica e dar o laudo, eu não posso.
E aí a gente vai falar de cortes MPR em geral, né? Aqui eu tenho uma sequência de cortes MPR axiais, né? Da região da maxila, né? Aqui é um corte mais superior e ele vem descendo até um corte mais inferior, quase na oclusal dos dentes da maxila. Então, aqui eu consigo enxergar o arco zigomático, né? Processo zigomático da maxila, eu enxergo os seios maxilares, as conchas nasais ou cornetos, né? Espaço aéreo, septo nasal, parte do osso nasal aqui, ó, né? Nos outros cortes. Eu consigo enxergar as cabeças da mandíbula aqui. Bem aqui, né? As duas cabeças da mandíbula, a cavidade articular, né? Aqui mais uma parte da cabeça da mandíbula. Mais partes do seio, né? Ó, esse corte depois é esse, depois esse e esse. A sequência é essa. Então, quanto mais a gente vem para inferior, né? O seio maxilar começa a apresentar septos, né? A gente começa a ver divisões do seio. A fossa nasal aumenta de tamanho, depois começa a diminuir, né? Aqui já está mais para o finalzinho dela. A gente começa a enxergar rebordo alveolar. Aqui tem o forame incisivo, espinha nasal anterior, né? Aqui não é o forame, não. Aqui é o canal, né? Nasopalatino. Aqui é o forame, ó. A gente já chega perto do forame incisivo. Que é o ramo da mandíbula, né? Mais inferior, né? Do ramo, a parte mais inferior. Agora, os cortes axiais da mandíbula, né? Mais superiores e mais inferiores. Aqui a gente consegue enxergar quase que a oclusal dos dentes, né? Uma parte do ramo da mandíbula, né? O próximo corte é esse, né? A gente já vem um pouco mais para a porção radicular dos dentes. Uma parte do canal da mandíbula aqui, né? Posterior dele. Depois, os próximos cortes são esses, né? A gente vê a parte mais, o terço apical das raízes dos dentes. Consegue acompanhar a mandíbula, né? A basilar da mandíbula, cortical óssea. Os ápices das raízes, né? Aqui a gente consegue enxergar o forame mentual dos dois lados. E uma coisa interessante dos cortes axiais é que a gente consegue, pelo corte axial, comparar um lado e o outro, né? Da mandíbula. Isso ajuda muito em algumas lesões, né? E que expandem corticais ósseas e aumentam de volume, ou então rompem as corticais, né? Erosões dessas corticais. Então, é muito interessante o corte axial para essas situações, essas indicações, né? E aqui já bem embaixo, né, na mandíbula, abaixo dos ápices radiculares. Aqui a gente vê uma sequência de cortes sagitais, né? Eu coloquei só um lado do paciente, começando lá na posterior, na região da cabeça da mandíbula, né? Aqui a gente consegue ver a cabeça da mandíbula, a fossa articular, tubérculo articular, meato acústico, né? As células etimoidais aqui. A gente consegue enxergar, olha, a porção posterior do ramo da mandíbula, né? Quase no ângulo.
Aí a gente vem mais para frente, um pouco mais para anterior, mas ainda na região posterior, a gente enxerga molares, seio maxilar. No próximo corte, a gente já está na região dos molares e premolares, né? A gente consegue enxergar parte do seio maxilar aqui e parte da fossa nasal. Na região dos caninos, né? A gente consegue enxergar quase nada do seio aqui e boa parte da fossa nasal, dos cornetos, né? Das conchas nasais. Olha, consegue enxergar o mento, né? Na região dos incisivos. Olha o canal nasopalatino, forame incisivo, espinha nasal anterior. A gente vê, ó, que a tomografia foi capturada afastando tecido mole, então a gente consegue identificar aqui o rebordo alveolar, gengiva, né? Alguns exames são feitos na periodontia, né? Paciente que vai fazer cirurgia plástica periodontal, a gente consegue fazer medidas, né? Desde a junção amelo-sementária até a crista óssea, desde da porção gengival, né? Do limite da gengiva, do suco gengival, até a junção amelo-sementária, para ver se tem condição de fazer essa cirurgia, né? Se é viável. Ajuda no planejamento cirúrgico, né? Aqui o lábio do paciente está afastado. Tá muito rápido, gente? E esses cortes aqui são os cortes coronais, né? Desde a região mais posterior, né? Que a gente vê vértebras do paciente, a gente vê uma outra visão das cabeças da mandíbula, né? Dos côndilos, fossa articular. A gente vê aqui um ramo da mandíbula, né? Aqui numa parte mais anterior, onde ele é mais espesso, a gente consegue identificar o canal da mandíbula, aqui, né? Numa região de molares, a gente consegue enxergar a fossa nasal, seio maxilar, né? Processo zigomático da maxila. Numa região mais anterior, a gente nota que o seio maxilar começa a diminuir, né? Já na região de premolares, e a fossa nasal começa a aumentar. A gente consegue identificar aqui, ó, o forame mentual, né? Já na região de premolares. E aqui na região mais anterior, né? Tem uma região mais anterior ainda, mas quase não tem informação, né? Aqui já na região de caninos e laterais. A gente enxerga a fossa nasal, parte do canal nasopalatino aqui, foramina lingual. E aí a gente começa a formatar o exame, né? Lembra que eu falei que a gente copia esse exame, né? Para o software apropriado, de acordo com a indicação, eu vou fazer a captura do meu exame. E aí eu tenho uma reconstrução panorâmica. São dois pacientes diferentes, né? Uma reconstrução panorâmica da mandíbula, da maxila, e uma da mandíbula. Olha só, ó, minha reconstrução panorâmica. Eu olho para esses dentes aqui, eu não vejo a estrutura total da coroa deles. Quer dizer que tem alguma fratura, que tem cárie, que tem perda da estrutura coronária dos dentes? Não. Quer dizer que a minha reconstrução panorâmica não é indicada para laudar. Não é uma imagem para me fornecer informações de laudo, né? E aí eu vejo essa imagem aqui lá no canto do meu exame, né? O que essa imagem quer dizer? É por onde eu tracei a minha oblíqua e fiz a reconstrução panorâmica. E esses risquinhos aqui são os cortes que são produzidos aqui através dessa reconstrução.
E aí, através dos cortes... o chat não quer aparecer. Alguém tinha feito um comentário ou pergunta e eu não vi. Se quiser ligar a câmera e fazer de novo, por favor. Através desses cortes transversais, por que eles se chamam transversais? Porque eles vêm, ou parassagitais, né, alguns chamam, eles são perpendiculares ao redor do alveolar, né? Aqui na posterior, eles têm essa inclinação, e na anterior, bem... quando eu chego na linha média, é quase que perpendicular também, né? Aqui está uma reconstrução da mandíbula, né? Que também talvez seja um pouco mais espessa do que essa da maxila, mas não me serve como fundamento de diagnóstico, não é uma imagem para se diagnosticar. Aí sim, depois que eu faço a minha reconstrução, né, eu venho, escolho um corte axial mais ou menos da altura que eu quero, traço a minha oblíqua e obtenho essa imagem. Que, repito, né, não é para diagnóstico. Para que serve a reconstrução panorâmica? Primeiro, ela vai me dar uma ideia da localização dos cortes, né? Essa é a principal função. Então, aqui, ó, eu tenho uma reguinha com esses números amarelos. Todo mundo está enxergando o número amarelo? Sim, gente? Sim, professora. E aqui, ó, eu tenho os números. Deu para enxergar? Tá pequenininho, mas dá para enxergar. Olha, eu tenho 38, 40. Então, eu olho para esse corte aqui, 40. Será onde esse corte é? Aí eu venho na reconstrução panorâmica e traço aqui. Esse corte está exatamente aqui, ó. Nessa região. Na região do dente 15. Conseguiram entender? Olha, vamos no corte 30, né? Eu enxergo aqui, ó, dá para perceber que é um molar, né? É parecido com um molar. E aí eu confiro aqui na minha reconstrução. Olha o corte que corresponde. O corte 30, né? É como se eu viesse no meu paciente, cortasse o meu paciente nessa região aqui e olhasse daqui para cá e visse essa imagem aqui. Vocês entenderam? O que significa o corte, então? Olha, cortei o meu paciente lá no corte 100, né? Aqui, não tá aqui, né? Mas eu vou cortar ele aqui, né? E olho por aqui. Aqui o corte 100. Viu? Eu vejo esse molar de lado, como se eu estivesse olhando para o meu paciente de frente, né? Assim, ó, o molar tá aqui, né? Aí eu faço um corte e olho. E aí eu vou começar a identificar estruturas, né? Olha, a gente falou muito de artefato, de imagens, né? Os artefatos são essas imagens aqui, ó, esbranquiçadas ou escurecidas. Olha aqui. Aqui significa que esse dente tem um buraco aqui? Não, não significa que esse dente tenha um buraco, uma cárie, uma perda de massa dentária aqui. Significa que aqui tem um metal. Esse número atômico do metal é muito grande e ele absorveu ou refletiu muito a radiação e aí teve uma perda de pixels aqui. Aqui, simplesmente, o exame não informa a realidade. Eu não posso confiar. O tratamento endodôntico é a mesma coisa, olha. Tem perdas de pixels. Tá travando muito. A minha agora ficou até estável. Ela estava dando uns avisos que estava instável, agora deu uma melhorada. Então, o tratamento endodôntico também, ele apresenta essas perdas de pixels, né? Esses artefatos próximos a ele. E isso dificulta muito quando a tomografia é para avaliação de fratura dentária.
Aí a gente faz as medidas, né, de espessura óssea e de altura. Esse é o diferencial da panorâmica. Dales entrou? Engraçado, esse chat tem hora que abre, tem hora que não. Então, aqui, ó. Entrei, professora. Eu quero tirar a sua dúvida. Mas agora, quando a gente começar uma nova aula, eu já abro a outra aula lá e te mostro, tá bom? Para não interromper aqui. Então, a gente começa a traçar, né, em todas as áreas edêntulas, né? O que quer dizer área edêntula? Área que não tem dente, né? Ou que o dentista me indicou. Por exemplo, essa raiz aqui, por algum motivo, o dentista mandou no pedido, olha, não vou aproveitar, né? Essa raiz está perdida, será extraída. Então, a gente já faz a medida no local de instalação do implante. E aí, a gente faz essas reconstruções, né? Tridimensionais. São como se fossem modelos, entre aspas, de gesso, né? Da estrutura óssea do paciente. E aí, a gente nota esses lugares, assim, ó, de ausência de imagem. Isso não quer dizer que está fraturado, que está faltando osso, que teve uma reabsorção, nada disso. Isso aqui são só problemas de reconstrução mesmo, que tem especialmente na tomografia Cone-Beam, né? As reconstruções tridimensionais da tomografia Cone-Beam não são tão legais por causa do processo de captura da imagem, tão boas quanto a do sistema Fan-Beam. Por isso que essas reconstruções tridimensionais são apenas ilustrativas. Eu não posso fazer nenhum diagnóstico através delas, né? Através dessas imagens. Aqui uma outra paciente, né? Outro paciente, não sei. Coloquei essa imagem aqui para a gente dar uma olhada. Olha, como eu consigo avaliar, né? O implante em relação à inserção óssea. Eu consigo ver que tem osso aqui, que tem osso na lingual, né? Que está um implante bem posicionado dentro do rebordo alveolar. E aí eu consigo enxergar, ó, o canal, né? Naso palatino, forame incisivo, eu consigo fazer medidas, né? Então, aqui nessa parte e nos cortes MPR, eu posso fazer qualquer medida que a medida é confiável, né? Nos cortes transversais e nos cortes MPR. Na reconstrução panorâmica, eu não posso fazer medidas, as medidas não são confiáveis. Aqui uma reconstrução da mandíbula, né? Aqui é um paciente interessante, olha só a curvatura do rebordo alveolar. Quando eu faço uma panorâmica, né, vamos supor que isso aqui seria a panorâmica do paciente. Eu tenho uma porção óssea muito grande entre o canal da mandíbula e o rebordo alveolar. Quando eu faço a minha tomografia, eu noto que por causa dessa curvatura do rebordo, essa medida é bem limitada. Então, às vezes, dá muita diferença entre a medida numa panorâmica e numa tomografia. Aqui o forame mentual da paciente, né? O outro lado, né? A gente enxerga forame mentual. O canal da mandíbula, ó, pouco corticalizado, né? Um pouquinho difícil de enxergar. E aí a gente faz as medidas, né? De novo, olha aqui, ó. Eu fiz uma medida no corte 110. Quando eu venho aqui na minha reconstrução panorâmica, o corte 110 tá passando por aqui, ó. O local de inserção do meu implante, né? O centro do meu implante será nesse local.
Depois eu fiz uma medida no corte 114. O outro implante vai passar por aqui, ó, 114. Bem perto do meu forame mentual. Olha onde está o forame mentual aqui, né? Aqui, ó, o corte está bem próximo. Depois eu fiz uma outra medida no corte 120. Vou colocar outro implante aqui. No corte 120. E depois vou colocar um implante no corte 126. Então, na região, ó, primeiro pré-molar, segundo pré-molar, primeiro molar, né? E segundo molar. Aqui tá na frente, não dá para ver direitinho a região retromolar aqui. Do outro lado, né? Eu tenho a ausência só do 46, 47, 48. Então, eu fiz medidas, ó. Aqui tem o corte 62, né? Aí eu fiz medida no 63. Não, no 60, né? Que tá indo para trás, para o início. Então, vai passar um implante aqui, na região de primeiro molar, e outro mais posterior. Aqui, mais ou menos, 54. Tá muito difícil de entender, gente? Tá? Eu estou conseguindo entender bem, acompanhar bem legal. Ah, que bom, então. E aqui tem a reconstrução tridimensional daquele paciente, né? Que a gente consegue enxergar, ó, a ausência do canino para posterior e a ausência do 46, 47, 48. A maxila tem algum problema de reabsorção óssea? Não, simplesmente a maxila é um osso mais esponjoso, com a cortical menos, um osso menos corticalizado, né? Uma cortical menos mineralizada. Então, quando eu aplico os parâmetros de reconstrução que ficam bons para a mandíbula, a maxila acaba perdendo. Se eu colocar um padrão de reconstrução bom para a maxila aqui, a mandíbula ia ficar muito saturada, a imagem ia ficar ruim. Por isso que dá essas impressões assim que está destruído o osso, né? Mas na verdade não é isso. E aí vem escrito no exame, as reconstruções tridimensionais não são boas para avaliação de superfície, né? Elas não são imagens passíveis de serem laudadas. Aqui também um planejamento de implante na mandíbula, né? Uma imagem. Olha só o que eu falei sobre a reconstrução panorâmica. Olha esse dente. Vê que quando eu tracei a minha linha oblíqua, o dente 38 não ficou dentro dessa fatia onde a reconstrução panorâmica está passando, né? E aí eu não consigo enxergar ele do mesmo jeito que eu enxergo o 48. Parece que esse dente não está aqui, ou só tem uma sombra dele, mas ele está aí bem presente, né? A gente vai ver nos cortes. Então, aqui eu fiz medida, apesar de olhar e achar que não tem espaço, né? Mas eu fiz uma medida aqui, né? Aqui a gente consegue enxergar, olha o forame mentual. Consegue enxergar o canal da mandíbula aqui, ó? Bem nesse lugarzinho. Aqui, né, o forame mentual. E olha o dente 38 aqui, né, que só pegou uma parte dele, porque ele já tá bem posterior. Eu coloquei no exame só até o corte 140. E a gente faz as medidas de espessura e de altura a partir da estrutura, né? O meu limite aqui no caso da mandíbula, para instalação de implante, é o canal da mandíbula. Muito difícil de enxergar, porque em alguns pacientes ele é pouco corticalizado, mas olha ele aqui, né? Aqui, ó. Então, o meu limite da medida
é da espessura mínima que eu consigo, né? Tem que ser a partir de 3,5, porque é a espessura do implante, até o canal da mandíbula. Ele é a estrutura limite, né? Mais uma reconstrução daquela paciente, ou daquele paciente, não sei. Aqui é um paciente totalmente edêntulo, né? Não tem nenhum dente. Ele passou por diversas extrações e tinha uma dor persistente. Aqui é o canal nasopalatino, forame incisivo, né? E aqui tem uma imagenzinha legal. Alguém sabe me dizer que imagem é essa? Será que é um segundo canal nasopalatino? Ninguém? Nem tentar? Que são fraturas? Será que é fratura? Cinquenta e oito. Ninguém quer arriscar mais um palpite, não? Está estudando, Márcia? Pensa aí. Enquanto vocês pensam, vou falar um pouquinho das estruturas aqui, né? Aqui é um exame bem limpinho. A gente, como o paciente não tem restauração, não tem implante, né? Pino e coroa, então fica um exame mais bonitinho para a gente enxergar, né? A gente consegue enxergar corticais, né? A gente consegue ver que esse paciente tem uma estrutura óssea mais calcificada, né? O osso esponjoso dele é bem calcificadinho. A gente vê que o seio maxilar tem uma extensão bem grande, né? Por quê? Porque o rebordo alveolar dele atresiou, né? Diminuiu de tamanho pela ausência dentária. A gente consegue enxergar a fossa nasal aqui, uma parte dela, né? E aqui já é seio maxilar. A gente vê que o seio maxilar dele tá limpo, não tem espessamento de mucosa. Alguém mais vai falar alguma coisa? O Dales falou uma coisa interessante, que é fratura. É bem semelhante com a fratura mesmo, mas não é. Sabe o que é isso? Um canal nutrício. Uma veia ou uma artéria intraóssea. É legal, não é? Saber disso? E ela parece mais ou Eu menos. não ia imaginar isso. Oi? Eu não ia imaginar isso. Não ia imaginar. Eu sei que é uma coisa difícil de imaginar. Mas vê como a gente olha e pensa assim, meu Deus, o paciente tem uma fratura, né? E era um paciente com histórico de dor já, mas isso aqui é bem tranquilo para a gente diagnosticar, né? Depois que a gente sabe que existe, já viu algumas vezes, que é um canal nutritivo.